Depois da gente, tudo bem, meu irmão? Depois de percorrermos aí vários caminhos a partir do pensamento e vida, lá no início do ano, nós passamos pela reencarnação, passamos pela influência espiritual, que é diferente de obsessão, passamos pela mediunidade, passamos pela obsessão, passamos pela morte e morrer, passamos pelo mundo espiritual, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fluidos. Nesses tempos de medicina integrativa, né? Nós estamos vendo que o Kardec tem um conteúdo assim extraordinário a oferecer, pouco conhecido, e nós construímos um trabalho aí que conflui, né? Que converge uma série de informações, inclusive de outros ramos do conhecimento humano no século XX, e que acredito que podem ser úteis para a gente ver que o que o Kardec falava ainda está além daquilo que o pessoal entende. Então vamos começar. Começaremos com algumas afirmações interessantes. Essa daí sai de um papiro egípcio de 1552 a.C. Pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor o desaparece. Quer dizer, o conhecimento já era daquela época. Se nós olharmos o Atos dos Apóstolos, capítulo 5 do Novo Testamento, nós vamos ver que os seguidores de Jesus, a exemplo dele, usavam muito essa imposição de mãos para operar curas extraordinárias. O Kardec fala no livro A Gênese isso aí: o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abrem novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então. Isso daí realmente nós vamos ver ao longo desse trabalho que exponemos aqui hoje, que tem muito a ver com aquilo que a ciência vem acessando nos últimos anos, né? Dos anos 70 para cá, por exemplo, eu tenho acompanhado um pouquinho do trabalho do Dr. Roberto Cardoso no campo da meditação. É extraordinário o que tem acontecido no sentido de encontrar conexões entre o que vem lá da Índia milenar com a mentalidade ocidental no uso desse recurso incrível que nesses tempos de estresse, de correria, de tensão, de angústia, a meditação pode oferecer. A mediunidade curadora, diz Kardec numa das edições da Revista Espírita, não vem suplantar a medicina, embora encontre junto a ela talvez um pouco de restrições, e nem os médicos. Vem simplesmente provar a estes últimos que há coisas que eles não sabem, e os convidar a estudá-las, que a natureza tem recursos que eles ignoram. Depois da personalidade, que é o tema do mês que vem, nós vamos falar sobre saúde e cura. Vocês vão ver realmente que a contribuição que o Espiritismo tem a oferecer sobre a interpretação do problema da saúde também é incrível, não é? No que diz respeito à interpretação do problema de saúde e também no que diz respeito à cura. Totalmente baseado em Kardec e André Luiz, alguma coisa do Emmanuel. O Kardec, na Revista Espírita de 1859, junho, diz o seguinte: o grande juiz, o juiz soberano, é a opinião pública. Quando essa opinião se formar pela aquiescência das massas e dos homens esclarecidos, os cientistas oficiais a aceitarão como indivíduos e sofrerão a força das circunstâncias. Ensaia-se aí no meio acadêmico, a gente vê, conheço o pessoal lá de Botucatu da Unesp, conheço algumas pessoas aqui de São Paulo, de outras áreas da área acadêmica, e a gente vê que está se desenhando assim uma nova era, principalmente através daquela moçada, daquela rapaziada que está chegando no meio médico agora, com uma outra expectativa, uma ansiedade muito grande de entender, de aprender e livre de preconceitos religiosos, essas coisas sempre atrapalharam o homem. Deixar e passar uma geração, diz Kardec, e com ela os preconceitos do amor próprio que se obstina, e veremos dar-se com o Espiritismo o mesmo que se deu com tantas outras verdades combatidas, que atualmente seria ridículo pô-la em dúvida. A gente vê que essa mudança ela não vem também através dos espíritas, infelizmente, né? São muito poucos os caras da área acadêmica que são peitudos, corajosos, de se afirmarem espíritas e dizerem o que o espiritismo tem a dizer. Infelizmente. Então isso vem através dos buscadores da verdade, que é essa juventude que está entrando no mundo agora, né, na área universitária, e vem atrás de respostas. E o Kardec, para finalizar, diz o seguinte, isso aí para todos nós: a divulgação da doutrina espírita terá de efetuar-se de pessoa a pessoa, de consciência a consciência. A verdade a ninguém atinge através da compulsão, de querer por decreto
por o conhecimento a quem quer que seja. A verdade para a alma é semelhante à alfabetização para o cérebro. Um sábio, por mais sábio, não consegue aprender a ler por nós. Eu falei Kardec, mas quem disse isso foi o Gabriel Delany. Quando o Chico Xavier esteve na França, em 1965, o André Luiz fez parte da equipe espiritual que acompanhou ele, o Valdo Vieira, o Dr. Valdo Vieira, e na realidade o André entrevistou Gabriel Delany, um dos 3 grandes personagens pós-Kardec, né? São 3, é o Leon Denis na área filosófica, é o Gabriel Delany, engenheiro. O Leon Denis era um autodidata, o Gabriel Delany é um engenheiro, nasceu um mês antes da publicação do Livro dos Espíritos, e o Camille Flammarion, que tinha 15 anos quando o nosso Kardec publica o Livro dos Espíritos, e é o que cunhou aquela síntese extraordinária que diz: nascer, viver, morrer, renascer sempre, renascer ainda, progredir sempre, e tal é a lei que está lá no, dizem que está lá no túmulo onde o Kardec foi, para onde o Kardec foi transferido, né? Porque o Kardec não foi sepultado no Père Lachaise, ele foi sepultado no cemitério de Montmartre, que era mais próximo da casa dele. Depois foi transferido lá para o cemitério mais famoso, onde tem grandes personalidades da história francesa e da humanidade. Bom, então nós vamos começar a ver o assunto de hoje. São 25 respostas. Primeira, qual a relação entre o mesmerismo e o espiritismo? Muita gente não sabe, eu também não sabia até que comecei a fuçar e descobri que Kardec constrói um documentário extraordinário de 1858 a 1869, através dos 144 números da Revista Espírita que ele publicaria, e ele escreve a seguinte resposta para nós, a partir da pergunta que eu formulei ali. Qual a relação entre o mesmerismo e o espiritismo? 30 anos antes de deparar-se com os fenômenos provocados por espíritos desencarnados, que descobriu possíveis graças ao que ele denominou mediunidade, segundo ele uma faculdade orgânica, o intelectual, pesquisador e educador Hippolyte Léon Denis Arrivaille, recém-chegado a Paris, que depois se transformaria no Allan Kardec, que a gente conhece, né? Passou a observar os trabalhos em torno das teses do médico alemão Franz Anton Mesmer, desenvolvidas a partir da descoberta em 1773 do chamado magnetismo animal, possível graças a um fluido emanado do corpo humano, denominado por ele fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Na realidade, a gente vai ver que o Mesmer comeu o pão que o diabo amassou, porque propôs isso aí numa época em que realmente a medicina ainda estava muito atrasada em relação ao que é hoje, né? E na realidade ele, apesar do combate que fizeram a ele, porque haviam 2 grandes correntes em Paris onde tudo acontecia, e o Mesmer também teve talvez a infeliz experiência de ter sido contratado pelo governo francês, a pedido de Maria Antonieta. Luís XVI contratou ele, deve ter pago muita grana, porque o cara também pensava muito em dinheiro, né, pelo que a história diz, e deve ter causado um desconforto tremendo na Academia Médica lá de Paris. E por conta disso, uma experiência só foi feita em cima daquilo que ele propunha. Ele propunha tinha algumas coisas que eu acho que também era fruto da imaginação dele, e outras eram realmente acertadas. Essa é a história do fluido elétrico animalizado, segundo alguns historiadores, nasceu a partir de ele estava escrevendo numa mesa, aproximou-se dele um criado para entregar alguma coisa e ele percebeu uma energia emanando daquele cara. Naturalmente, tudo isso que se mostra, na realidade, nasce da intuição. Se vocês forem pesquisar as biografias mais autorizadas de Albert Einstein, a teoria da relatividade ela nasce de um insight. Ele teve uma visão, assim, depois ele disse que era 95% de suor e 5% de inspiração. Sempre tem a inspiração por trás, porque por trás de todos os pensadores, todos os escritores, todos os intelectuais, todos os seres humanos, existe influência espiritual compatível com a nossa própria característica essencial pessoal, no momento, inclusive, né? E o Einstein viu, assim, um relance a imagem da curvatura do cosmos. E, a partir daí, depois de pensar antes, ele pensou um pouco depois e construiu a teoria da relatividade, né? E o Mesmer, ele acabou dando
volta ao mundo. Na França ganhou muita grana, comprou um castelo e tal, e depois voltou para a Alemanha, onde acabaria desencarnando. Como no século XIX houve uma dicotomia importante entre aquilo que conhecia-se como vitalismo, que é justamente esse mundo da energia, do fluido, e o organicismo, que é aquilo que prevaleceu durante o século XX, que ajudou, como a gente já disse em outras oportunidades, a que a ciência construísse um banco de dados extraordinário para que, quando surgisse a informática, o aparelho de ultrassom meça o tamanho da minha próstata, o caroço do seio de vocês, ou qualquer outra coisa, a partir de um banco de dados que tem por trás, e o laudo já sai na hora. Hoje os convênios, você faz o exame de imagem e já sai com o exame na mão, o laudo. Não foi o médico que fez, o computador que cuspiu aquilo lá fora. Porque por trás tem uma quantidade enorme de informações do mundo inteiro que estão armazenadas ali na memória daquela máquina, e ela faz a leitura e mede pela idade, altura, peso. Esse dado está um pouco não conforme aquilo que tem que ser. Isso é possível a ideia organicista. Mas no século XXI nós já estamos vendo uma outra tendência, que é justamente considerar que por trás do cérebro existe realmente a mente, que antigamente pensava-se que era apenas o resultado do funcionamento do cérebro, e hoje a gente está vendo que já se sabe que a mente funciona a comandar o teclado do computador, que é o cérebro, né? Isso é maravilhoso. O século XXI vai terminar com certeza com a constatação de que por trás de tudo essa mente é o espírito, né? O que mais que o Kardec escreveu? Isso, conforme escreveu quando do lançamento da Revista Espírita, 1858 de janeiro, levou-o a concluir que o magnetismo do tal do Mesmer preparou o caminho do espiritismo, e o rápido progresso dessa última doutrina se deve incontestavelmente à vulgarização das ideias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas não há mais que um passo, diz o Kardec, está escrito lá. Tal é a sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, diz Kardec, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. O magnetismo desenvolvido aí na época do Kardec e do Mesmer, nos 30 anos que precederam o surgimento do Espiritismo, consistia na utilização das chamadas sonâmbulas. Essas sonâmbulas, a partir dos magnetizadores que passavam a mão sobre a cabeça delas, despertavam um estado alterado de consciência, onde essas sonâmbulas punham-se a falar do futuro, fazer diagnósticos, ou falar do passado, dependendo delas, né? E o que é isso senão a médium? Sendo que ali, na realidade, era um fenômeno anímico. Mas o Kardec, ao longo dos estudos que vai demonstrar lá na Revista Espírita, ele vai falar que sempre existiu o espírito por trás do espírito, assessorando aquela criatura. Se nós olharmos a evolução da apometria, né, porque eu trabalho na área espírita desde 74 de uma maneira mais intensa, né, e eu vi um caso de um médium de desdobramento, que hoje é matéria-prima das apometrias da vida. Tem muito trabalho de apometria, até na Umbanda já está se falando em apometria, que é uma novidade aí que surgiu lá nos anos 60, no Rio Grande do Sul, no Hospital Psiquiátrico Espírita de Porto Alegre, e que a partir dos anos 80, 90, através de um cara que testemunhou isso na época lá, que era um estagiário de medicina do sanatório Dr. Vitor Ronaldo Costa, ele publicou um livro intitulado Apometria, contando das experiências do Dr. José Lacerda de Azevedo, que era o diretor clínico daquele hospital. E aí, novidade, atraiu muita gente, tem muita gente fazendo isso em São Paulo, principalmente em São Paulo, né? E aí eu fiquei a pensar, quem são esses médios? Será que tem tanto médio? Eu vi um amigo, que até já desencarnou, Eduardo Monteiro, um grande amigo meu, e na realidade, será que esses médios todos que estão aí surgindo em grande quantidade não são sonâmbulos do século XIX? Boa pergunta, né? Vamos ver o que mais o Kardec obtém aí de informação. Qual a base das ideias da tese desenvolvida pelo Dr. Mesmer, que é o tiozinho aí? Mesmer, entre as suas 27 proposições, ele só publicou isso, ele não publicou mais nada. Ele, na realidade, estava meio frustrado com a classe média. Em 1779, ele escreveu as 27 proposições do mesmerismo, do magnetismo animal,
considera haver, primeiro, eu destaquei algumas só, a influência dos astros uns sobre os outros e sobre os corpos animados. Pode parecer que para o espírita isso seja meio fantasia, mas se você pegar o Consolador, você vai ver que o Emmanuel fala nessa possibilidade. Nós somos, se vocês pegarem um livro fantástico, chama Trilhas da Libertação, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo, publicado logo depois da morte do Edson Queiroz, na realidade ele está contando ali a história de um médium, tipo Edson Queiroz, que atendia um espírito chamado Dr. Herman, só que o cara ficou fascinado pela grana e acabou tendo um fim trágico também. E nós vamos ver o padrãozão do livro mediúnico, é aquilo lá, começa com uma palestra, num ambiente assim, separado, onde tem uma autoridade que vem falando. E o cara que abre o livro do Manuel Filomeno, Trilhas da Libertação, é um médico, e ele vai falar sobre a medicina holística. Incrível, maravilhoso. É um livro, acho que de 95, faz 10 anos, 20 anos, né? Mas é incrível o conteúdo daquele livro. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, até para entender um pouquinho dessa grande quantidade de médiuns e cura que tem no mundo hoje, né? Alguns fazendo cirurgias invasivas, que nem aquele tal de João de Deus, outros fazendo uma coisa mais na base da energia, né? Que a gente vai falar isso daqui 2 meses, se Deus quiser aqui, e que na realidade tem tudo a ver com isso que nós vamos mostrar aqui hoje. Outra coisa que o Mesmer elenca como sendo uma das proposições da sua tese é que o fluido universal é o agente dessa influência. Isso aí também não é novidade, Kardec falando do fluido cósmico universal já no século XIX, né? Que na verdade é o éter lá dos gregos, que tem tudo a ver com aquele conceito de energia que vem da antiguidade. Essa ação recíproca está submetida a leis mecânicas. Não é uma coisa assim mística nascida da imaginação. Tem regras que regulam tudo isso daí, não é? O fluido animalizado que ele propõe. E os corpos gozam de propriedades análogas às do ímã, que essas propriedades podem ser transmitidas a outros corpos animados e inanimados. Eu posso transmitir para vocês podem transmitir para mim, tendo como princípio o que ele chamou fluido elétrico animalizado ou fluido magnético. Kardec pergunta como, aliás, nós perguntamos como Kardec associou esses conhecimentos ao Espiritismo. Bom, enquanto Mesmer fundamenta-se na visão fisiológica do corpo é uma máquina, nada mais que uma máquina, Allan Kardec afirmou a existência não apenas do espírito, mas também de um corpo intermediário, por ele denominado perispírito, que interliga as duas estruturas, a material e a espiritual. Isso hoje, como nós estamos no mundo da informação, se vocês vasculharem o passado, vocês vão ver que esse tal de perispírito já tinha a sua versão lá no Egito, tinha a sua versão na Índia, nós vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco aí, tinha a sua versão em vários, o Hipócrates tinha a sua visão desse corpo espiritual, tinha a visão do semelhante e puro semelhante, e a medicina foi em outra direção, embora o pai da medicina seja aquele cara, né? Assevera Kardec que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Explica que os órgãos do corpo físico estão impregnados de fluido vital, que é o fluido elétrico animalizado do Mesmer, é a parte mecânica, que é essa aqui, ó. Que dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem entre si, no caso de lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas, afirmando ainda. Então, o primeiro é o fluido vital, que é o elétrico animalizado do Mesmer. Kardec acrescenta aquilo que o Mesmer falou. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, variando segundo as espécies. Porque ele não está presente só no corpo humano, nos animais irracionais também. Segundo, não é constante no mesmo indivíduo, nem nos mesmos indivíduos da mesma espécie, porque você gasta isso aí com o uso exagerado da sua mente, deprimido, angustiado, aflito, ansioso, ou talvez em exercícios mentais que descarreguem muita energia, como, por exemplo, na área de grande utilização da matéria mental aqui, que é a informática, não é? Os caras que ficam criando, que ficam tentando encontrar outros softwares, outros programas, outras aplicações àqueles conteúdos, eles estão gastando muito energia vital, fluido vital. Alguns indivíduos estão, por assim dizer, saturados do fluido vital
enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente, o que explica a atividade e energia mais abundante observada em alguns. A observação leva o Kardec também a dizer: a quantidade de fluido vital se esgota, impossibilitando até a manutenção da vida se não for renovada pela absorção e assimilação de energias que o contém. Uma doença de longo curso, o cara com a mente para baixo, ele está consumindo muita energia vital. 5. Que o fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Passe, o olhar, a palavra, tudo isso está se transmitindo a quem está diante de você, possibilitando que o que o tem em maior quantidade dá ao que menos tem, e em certos casos fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Até isso pode acontecer, uma cura. Conforme resposta registrada no Livro dos Espíritos, questão 70, dá uma olhadinha, uma nota, tem um monte de dicas importantes que o Kardec dá. O fluido vital é a origem do fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ou seja, aquilo que o mestre falou encontra aqui ressonância. Mas Kardec vai ter mais conteúdos, mas nós vamos permear isso com 6 exemplos tirados do André Luiz para ver como é que do lado invisível o cara enxerga isso funcionando. Aqui nós estamos diante de um médium meia boca, inescrupuloso, que ganha dinheiro com o seu trabalho, quer dizer, com o trabalho dos espíritos, é um chupinzão. E na verdade, mesmo ali, o André Luiz vê isso, está no livro Libertação. Margarida está morrendo, depressão profunda. Na verdade, por trás da depressão profunda da Margarida, existe a ação de um cara lá do século XIII, na verdade o Papa Inocêncio III, hoje identificado como Gregório. Hoje não, porque ele foi resgatado no final do livro e foi levado para reencarnar, né? Está lá no livro Libertação. E ele tinha sido, de uma certa forma, desdenhado pela Margarida, pela qual ele era apaixonado, mas a Margarida era uma mulher de fibra e moral. E o Papa, na época, na ascensão eclesiástica, estava afim da mulher. Só que ela dá uma desdenhada nele. Ele não esquece isso, chega ao poder, o tempo passa, 800 anos se passam, ele descobre ela reencarnada aqui, no Brasil, provavelmente no Rio de Janeiro, e manda os seus asseclas trazerem ela de volta para o plano espiritual. Como uma vida comum, religião mera formalidade, não tem grandes defesas. É uma pessoa que tem a vida redonda, marido bem economicamente, uma família organizada, e ela mergulha naquele estado de existência da vida. Mas por trás daquela situação existe no quarto dela, inclusive, uma equipe de espíritos que permanentemente ficam ali minando a resistência dela. O marido, meio desacorçoado, vai a um médico, o médico: olha, a medicina não pode fazer nada, talvez seja necessário procurar um médium espírita. Como espírita todo mundo é, não é? Não precisa de ser kardecista, é só mexer com mediunidade que já é espírito, né? Zíbia Gasparetto, graças a Deus, essa semana a Faria falou que ela não tem nada a ver com espiritismo. O negócio dela é a Lúcius e Grana. Está na Folha de São Paulo dessa semana. Disse isso mesmo, graças a Deus, né? Livrou o espiritismo de um grande problema. Porque, na verdade, está confundindo o povo. Porque eles se esquecem que eles se tornaram notáveis referências graças à ideia do espiritismo. O filho dela também, se não fosse o Vanucci estragar a vida dele, ele vai ver aquele parafuso achando que ele era o máximo, ele também não era a celebridade que é, não é? Seria um mero psicólogo lá no bairro do Ipiranga. Mas virou um astro. Infelizmente a vaidade é uma doença. Está lá. Riqueza, inteligência, poder e autoridade derruba qualquer um. Está lá no livro Missionários da Luz, no Instituto da Reencarnação. Manassés mostra 4 casos e você deduz isso aí do que está dizendo. Riqueza, dinheiro, deixa qualquer um perturbado. Inteligência, muito inteligente, esse papo aqui é furado. Beleza, quero encostar em alguém que tem grana. E autoridade. Esse aí então vê quem está no poder, não quer largar nem em cima, e cortar a mão para tirar a pessoa do poder, né? Só que a vida segue em frente. Pega lá o Leis de Amor, vai ver lá que o Emmanuel fala do militar destrói tudo, do político. O que ele se torna? A gente gostaria que virasse tudo retardado mental, mas não é assim. A providência divina vai dar oportunidade numa área discreta, onde o cara dentro se sente uma
uma grande capacidade contida pelos limites sociais. Ele quer ser médico, mas não vai conseguir nada ser além de um atendente de enfermagem. Quer ser engenheiro, mas não vai conseguir nada ser além de um mecânico. Porque as circunstâncias da vida vão impedir que ele reincida nos mesmos erros e vai ajudar a controlar aquele distúrbio que criou para si mesmo do ponto de vista mental. Porque a nossa mente é que determina a nossa realidade exterior, né? Social, inclusive. Então André descreve o que ele está vendo. Está lá numa casinha onde o marido pagou e os espíritos que cercam o médium, que é médium, porque médium é que nem uma faca, pode cortar pão e pode enfiar a barriga do outro e matar, e pode salvar. Não é assim? Médium é assim, todos nós o somos, a nossa moral que vai determinar a direção que damos à mediunidade. Então o André está vendo o cara mercantilista lá, ganha dinheiro com a mediunidade. Olha que interessante a descrição. Colocou-se o vidente em profunda concentração. Está dizendo que o cara é médium mesmo. Ele se concentrou, é um vidente, e notei o fluxo de energias a emanarem dele, através de todos os poros. Concentração profunda leva a uma expansão. Vocês vão ver umas imagens daqui a pouco, incríveis daqui a pouco, né? Mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. E dizem que tem muito a ver com essa questão do chamado ectoplasma, que no fundo é a mesma coisa, né? Aquela força semelhante a vapor fino e sutil, é o espírito vendo. Olha aí, você não vê, mas aqui também tem energia se desprendendo agora de nós, não é? Como que povoava um ambiente acanhado, porque essa linha é pequena, e reparei que as individualidades de ordem primária, olha os caras que cercam o homem, individualidades de ordem primária ou retardadas, que coadjuvavam o médium, são os assessores dele, né? Em suas incursões em nosso plano, sorviam-na a longos haustos, sustentando-se dela. É alimento para esses espíritos. O encarnado está cedendo, sem saber. Sustentando-se dela, quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas. Examinando a paisagem, Búbio esclarece-nos em voz imperceptível aos demais. Isso é para nós. Essa força não é patrimônio de privilegiados. Todos nós temos, né? É propriedade vulgar, comum, de todas as criaturas, mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. É o espírito sutilíssimos de Newton, o fluido magnético de Mesmer, fluido animalizado, e a emanação ódica de Reichenbach. No fundo, é a energia plástica da mente, que a acumula em si mesma, tornando-a ao fluido, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e refazem nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo. Cada ser vivo é transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. Paralelamente a esses casos, nós temos fatos e evidências. Para vocês verem que, paralelamente, em várias partes do mundo, a partir do século XIX, começa a aparecer um monte de coisa interessante que vai de encontro àquilo que o Kardec fala. Em 1903 foi publicado nos Estados Unidos da América do Norte o primeiro livro falando sobre yoga, tradicional prática do hinduísmo baseada na existência do corpo astral e de uma energia denominada prana, a energia que nós estamos falando, que circula pelo corpo. Outra coisa interessante acontece 2 anos depois. Esse tiozão lá publica o primeiro artigo falando da equivalência matéria e energia, tudo a mesma coisa. Isso aqui é a energia vibrando numa frequência muito baixinha, por isso que ela vira visível, densa, sólida. Ou seja, que a massa provém da energia. Aceita pela comunidade científica somente após 6 décadas. Olha quanto tempo levou para a comunidade científica entender que o tio Einstein estava falando. Seria finalmente provada na prática em 20 de novembro de 2008. Só um século depois. Portanto, 100 anos, por uma equipe do Centro de Pesquisa, Centro de Física Teórica de Marsella, com o auxílio do supercomputador Blue Gene. Quer dizer, o Einstein intuiu aquilo lá, desenvolveu a sua teoria, formulou, o mundo começou a entender, só que a medicina ainda não entendeu. E tudo é energia. E o que nós tratamos no corpo, quer dizer, o que os homens tratam no corpo, na realidade estão tratando só os efeitos, causados pelos defeitos. No fundo é isso aí, meus defeitos morais, interiores.
Mas a visão do Espiritismo não consiste apenas numa explicação mais objetiva da oferecida por Mesmer, a gente pergunta, e o Kardec responde, apenas no que tange ao fluido emanado pelo corpo físico. Afirma que o corpo espiritual, e olha que representação que a Febe fez legal, ó. Isso é o espírito, não é o que a gente imagina, né? Que se reveste dessa estrutura chamada perispírito, que aí tem a forma humana no momento, porque lá atrás teve outras formas, e essa forma aqui vai dar forma a essa aqui. E os russos provaram que é assim mesmo. Não são espíritas, nem católicos, nem religiosos. Apenas no que tange ao fluido emanado pelo corpo físico. Afirma que o corpo espiritual, ou perispírito, também emana um fluido denominado por ele fluido perispiritual. Kardec, meu. Considera que suas propriedades podem dar uma ideia de como age. Diz, por exemplo, ser ele matéria. Ele é matéria, a gente não vê porque o nosso olhinho precisa do óculos para enxergar, precisa do telescópio, do microscópio eletrônico, precisa do monóculo, precisa de muitos recursos, senão não enxerga. E esse aqui conseguimos enxergar está regulado ao nosso cérebro, ajustado ao nosso cérebro, que só vê o que é tridimensional, né? Diz, por exemplo, ser ele matéria e veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito, que com seu grau de depuração e elevação determina o poder de tal fluido. Pode curar, mas também pode fazer mal. Acrescenta que o fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas agente intermediário desse pensamento. Interessante essa relação. Por transmiti-lo, dele está, de certo modo, impregnado, e na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, ele parece ser um com o fluido. Assim como o som parece ser um com o ar. A gente nunca me fez essa analogia do som, tá? Misturando-se ao ar, que aqui está, não é? Sendo então personalizado, já que cada um de nós tem o próprio fluido, conforme a individualidade, o que determina suas características? O Kardec responde. As qualidades do fluido perispiritual estão na razão direta das qualidades morais, do espírito encarnado ou desencarnado. Quanto mais elevados forem os sentimentos e desprendidos das influências da matéria, mais depurado será o seu fluido. Conforme os pensamentos que o dominam, sou uma pessoa muito pessimista, sou uma pessoa muito otimista, sou uma pessoa meia amarga, o encarnado irradia fluidos impregnados desses mesmos pensamentos que o viciam ou saneiam. Fluidos realmente materiais, repete Kardec, que apesar de impalpáveis, invisíveis aos olhos do corpo, são perceptíveis pelos sentidos perispirituais e visíveis pelos olhos da alma, pois impressionam fisicamente, produzindo efeitos muito diferentes para, por exemplo, os que são dotados de evidência, que veem isso se apresentar aos seus olhos. Bom, então produz dessa forma muitos efeitos. Afirma Kardec que o fluido perispiritual seria, por exemplo, uma das causas, olha isso aqui, isso eu achei sensacional. Por que eu não gosto de um, gosto do outro? Kardec explica. O fluido perispiritual, cada um de nós tem, é uma das causas das simpatias e antipatias. Isso foi respondido lá no livro que é o Espiritismo, que ninguém conhece, né? Entre pessoas que se veem pela primeira vez. Isso porque o perispírito irradia ao redor do corpo uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou más do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontram experimentam pelo contato dos fluidos a impressão da sensitiva, que todo mundo sabe que é aquela plantinha que você encosta a mão, ela não pode, não é? Impressão agradável ou não, pelo fato dos fluidos tenderem a confundir-se ou repelir-se, segundo sua natureza semelhante ou dessemelhante à ruda que você põe atrás da orelha, que murcha, né? Aí no Evangelho nós encontramos isso aqui, ó. Todo mundo já deve ter visto, mas não enxergou. Esse sentimento é efeito de uma lei física, a lei da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento maldoso, por exemplo, emite uma corrente fluídica que provoca uma sensação desagradável. Já o bondoso envolve com uma sensação agradável. Daí a diferença de sensação que sentimos com a aproximação de um amigo ou de um inimigo, não é? É por causa disso aqui, por causa do fluido perispiritual que nos é peculiar. E o mais interessante vem agora aí, ó.
Esse homem chama-se Brian Weiss. Eu estou assim, deslumbrado, porque esse cara aí não é espírita, não sabe nada do espiritismo, é um psiquiatra americano, e o que ele fala nos seus livros é o que o espiritismo fala. E dando uma palhinha sobre essa questão da alma gêmea, que tem muita gente que se ilude, ele, psiquiatra, baseado nos casos, mais de 4.000 casos tratados, não só desses problemas, mas também encontrando muita correspondência com algumas informações que assim engraçam na humanidade, ele fala sobre as almas gêmeas o seguinte: uma alma gêmea é com frequência alguém com quem nos encontramos e sentimos uma ligação como se já conhecêssemos essa pessoa há muito tempo. Pensa lá no que o Kardec acabou de falar do fluido perispiritual, né? De fato, provavelmente conhecemos mesmo. Não precisamos estar envolvidos romanticamente com uma pessoa para sentir a satisfação e plenitude da ligação com uma alma gêmea. Nem temos apenas uma alma gêmea, diz o Brian. Ele vai falar, podemos até nos relacionar com mais de uma alma gêmea ao mesmo tempo. Nosso parceiro romântico pode completar nossa alma gêmea de uma maneira, tal como podem de outras maneiras um amigo fiel, um pai, um filho, um irmão, um amigo. Né? Olha que interessante que esse cara está falando, que vai de encontro àquilo que o Kardec revela lá no século XIX. André Luiz vai nos dar mais alguns exemplos de como é que esse fluido funciona. Silas emitiu forte jato de energia fluídica. Esse Silas é do bem, hein? Mas também tem o do mal. No centro espírita, quando você pega aquele sono que você baba, você cai babando lá do seu vizinho, é o do mal, porque nos domínios da mediunidade, o Aulus fala assim, olha, quando vai começar a reunião, primeiro entram os encarnados a serem assistidos. Depois entram os desencarnados que os acompanham. E esses desencarnados são acessados ao ambiente para que talvez aquele papo do expositor consiga talvez dar um clique na cabeça dele e acordar. Caso contrário, ele às vezes projeta sobre a sua presa, o encarnado, esse jato de energia aí no sentido negativo, e o cara dorme mesmo para não ouvir. Porque se ele ouvir, ele vai desconectar, é a tomada que tira do fluido, né? Então, olha lá o que o André fala. Silas emitiu forte jato de energia sobre o córtex encefálico da moça. E ela, sem conseguir explicar a si mesma, não consegue entender. Eu mesmo já aconteceu, confesso, muitos anos atrás, numa reunião aqui perto do aeroporto, eu estava desse jeito também. Eu não conseguia manter os olhos abertos, a mulher falando lá, e eu desmaiando, não entendia, não conseguia controlar o som. Não tinha nem como sair, porque eu estava tudo comprimido ali. Explicando a si mesmo a razão do torpor, que é um torpor mesmo, você fica embriagado de sono, que lhe invadiu o campo nervoso, deixou-se adormecer pesadamente, qual se houver absorvido violento narcótico. Outro caso que o André coloca, aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa, pessimista, porque a fraqueza, neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos, sem que você saiba, que se misturam automaticamente às substâncias alimentares e vão fazer mal para quem está ali no ambiente. E o último caso que ele coloca nesse caso 2, quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los, porque instintivamente recuam ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. E aí o Emmanuel fala lá no fim dos casos do Chico Xavier que certo estão os evangélicos que antes de comer fazem uma prece, porque a prece neutraliza todas essas influências e às vezes contamina os ambientes. Mais alguns fatos e evidências, olha essa daí. 1922, vocês vão ver que um é na Inglaterra, outro é lá nos Estados Unidos, outro é na Alemanha, outro é não sei aonde. 1922 é divulgada a técnica de curas através da energização de pontos do corpo humano, descoberta ou desenvolvida por um budista japonês chamado Mikao Usui, denominada posteriormente Reiki. Trata-se de uma prática espiritual enquadrada no vitalismo, aquele do Mesmer, da homeopatia, tendo por base a existência da energia universal Qi, que os chineses acham que existe, ou Qi,
manipulável através da imposição das mãos, restabelecendo o equilíbrio natural, não só espiritual, mas também emocional e físico. Chegou aos Estados Unidos, 22, só chegou nos Estados Unidos em 37 via Havaí. A Europa na década de 80, assim como no Brasil, foi aí que nós descobrimos o reiki, mas ele já existia desde 1922. Outra coisa interessante, lá na Inglaterra, Japão, Inglaterra, quer dizer, lá, os espíritos do Senhor trabalhando, como diz o Espírito da Verdade a Kardec no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Espalham-se sobre toda a terra para colocar de maneira clara o que estava obscuro. Como Jesus havia prometido no capítulo 14, versículo 26 e 16 do Evangelho de João. Nos anos 30, o médico inglês Richard Bach apresenta os florais de Bach, ele era homeopata originalmente, provando acerca da ideia cultivada desde a infância de que deve ser tratada a personalidade da pessoa. Esse troço funciona, gente. Eu experimentei uma crise em 97. 1997 eu estava no osso. E realmente eu vi que o floral de Bach faz a diferença para tratar suas emoções. Ele deve ser tratado a personalidade e não a doença, através do princípio ativo não material da flor. Princípio ativo não material da flor. Kardec falou lá da energia dos corpos viventes, né? Pelo fato da enfermidade ser o resultado do conflito da alma, diz o Richard Bach, um eu superior à parte mais perfeita do ser e da personalidade, eu inferior, o que somos nós no dia a dia. Então, o que ele faz? Ele pega pétalas ou partes de algumas flores, coloca ela no sol no primeiro momento do alvorecer, misturado com água, e essas energias se desprendem para a água, as energias da flor. E as flores que ele identificou, elas tinham correspondência com ansiedade, com depressão, com angústia, estados emocionais, a personalidade. E realmente tem o floral de Bach, que é inglês lá, e tem a florição de lá, de uma outra atmosfera, e tem os florais de Minas aqui no Brasil também, que fazem o mesmo efeito, que também fizeram as correspondências. Né? Como se dá a ação desses fluidos, voltando a Kardec? Diz o nosso Kardec. Quem quer que alimente pensamentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, animosidade, falsidade, hipocrisia, malevolência, numa palavra, pensamentos colhidos na fonte das más paixões, a gente não conhece ninguém, espalha em torno de si eflúvios fluídicos perturbadores. Quer dizer, é contagioso, porque a nossa essência não se reflete no fluido perispiritual, que o cara falou agora há pouco. O fluido perispiritual não é muitas vezes a justificativa para a simpatia ou antipatia que temos uns pelos outros. Ele está carregando através do pensamento essas energias negativas todas, que reagem sobre os que nos cercam, causa-nos mal-estar ou causa-nos bem-estar. Se considerar que pensamentos atraem pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem fluidos similares, compreende-se que cada indivíduo traz consigo também um cortejo de espíritos simpáticos, que também tem isso, né? A gente acaba tendo a companhia que nós merecemos, ou que nós procuramos. Né? Bons ou maus, e que assim o ar saturado de fluidos compatíveis com os pensamentos que o predominam. Diz ainda Kardec, pensamentos maus, em minoria, não impedem que as influências boas se produzam, pois essas os neutralizam. Mas se dominarem, enfraquecerão a radiação fluídica dos bons espíritos, ou mesmo, por vezes, impedirão, Kardec diz, que os bons fluidos penetrem nesse meio, como o nevoeiro enfraquece ou detém os raios do sol, que seria assim meio tênue, né? Como evitar a influência negativa dos maus fluidos? Aí, ó. Esse meio se destaca da própria causa que produz o mal, que se faz quando se reconhece que um alimento é nocivo à saúde, está com um aspecto meio ruim, um odor desagradável, coisas do tipo, né? Kardec diz, rejeita-se, substituindo por alimento mais são. Desde que são os maus pensamentos que enquadram os maus fluidos e os atraem, ou temos que nos esforçar para só ter pensamentos bons. Muito difícil, né? Repelir tudo que é mal como se repele um alimento que nos torna doentes. Numa palavra, trabalhar pelo próprio melhoramento moral, que essa é uma luta contínua. E para nos servirmos de uma comparação do Evangelho, não só limpar o vaso por fora, mas sobretudo limpá-lo por dentro, senão a coitadinha da flor ela vai acabar morrendo.
Que outros efeitos poderiam ser citados como decorrentes dos fluidos? Olha aqui que o Kardec fala, aqui que a gente, se vocês quiserem depois mais detalhes, tem um outro conteúdo que está lá na internet, fluidos, origens e aplicações, tem um caminhão de coisas lá interessantes. Mas olha aí que o Kardec fala. Segundo ele, a teoria do fluido cósmico individualizado em cada ser sob o nome de fluido perispiritual, que é a individualidade, que é o espírito, nós vimos uma fotografia agora há pouco, se reveste do corpo espiritual que emana um fluido positivo ou negativo de acordo com o momento, com a essência que te caracteriza. Então, o conhecimento disso abre campo inteiramente novo para a solução de uma imensidade de problemas até agora insolúveis. Olha quais são, veja aí o que o Kardec fala. Interfere nas relações interpessoais, nós já vimos agora há pouco. Na impregnação de objetos pessoais e vestimentas, a roupa, a cadeira que você usa, está tudo impregnado das suas energias, dos seus fluidos. Se um médium psicômetra depois pegar seu broche, seu anel, seu relógio, sua roupa, ele consegue falar do que vai por dentro de você. Outra coisa, na contaminação de ambientes. Um ambiente onde tem, sei lá, gente falando da Dilma, evidentemente vai estar contaminado de muita coisa ruim, não é? Outra coisa, nos efeitos sentidos por pessoas reunidas com uma finalidade qualquer. As pessoas estão ali, sei lá, com finalidades ilícitas, né? Preparando droga, qualquer coisa do tipo, assista lá o Narcos, vocês vão ver como é que deve ser o ambiente daquele povo. Nos fenômenos mediúnicos, também os fluidos estão por trás, nós vamos ver daqui a pouco como. Nos processos obsessivos também, aquele negócio do cara projetar na sua cabeça, no seu córtex encefálico, a energia negativa de te fazer dormir na hora que você tem que ouvir o que é bom, é uma demonstração que é um dos efeitos dos fluidos. Nos efeitos da prece, aquela defesa que eu falei, a recomposição da energia que a senhora perdeu naquela pessoa que está totalmente desarborada, coitada. O passe, reiki, jorei, olha, uma infinidade. Nós vamos ver falando toque terapêutico daqui a pouco aí também, que é legal para burro, dos anos 70. Da água fluidificada, a água absorve, não se usa a água como diluente no remédio, ela absorve fluidos também. Quando os espíritos falam, põe na cabeceira um copinho de água, faça uma prece e dorme, no dia seguinte o remédio está lá, eles não estão brincando, nem fazendo graça. Na preparação de alimentos, porque grande parte dos alimentos são lavados, são cozidos em água. Se você está fazendo aquela comida com raiva, xingando o seu patrão, xingando a empresa que você trabalha, xingando o seu marido, xingando o seu filho, você está fazendo um veneno para os caras aí, não é? Outra coisa, na origem de certas doenças, nós vamos ver isso já já. Fluido também tem a ver com isso, isso é uma coisa revolucionária que o Kardec falou, que nós ainda não consideramos. Nós falamos da cura, né? Mas na manifestação da doença também. Nas curas espirituais, o fluido tem tudo a ver. Como isso seria possível? Perguntamos e o Kardec vai dar a resposta. Pelas características desse fluido. Segundo ele, como já vimos, ele nos escapa continuamente, formando em torno do nosso corpo uma atmosfera que somente age sobre os indivíduos que nos cercam, sem impulsionado pela nossa vontade. Vejamos algumas outras. O fluido penetra todos os corpos animados ou inanimados. Eu falei a roupa, o pertence pessoal. Segundo, se propaga a grandes distâncias. Você pode atingir parentes fisicamente ou espiritualmente, encarnados ou desencarnados, porque o fluido vai com o pensamento impregnando ele. Dependendo das condições e força do emissor. Quanto mais bronca você tem, ou quanto mais amor, maior é o resultado. Bem como da maior ou menor sensibilidade magnética do receptor. Porque às vezes o cara tem um pensamento fixo, firme, corpo fechado, como diz aí na Umbanda. O Maluf era para estar seco, morto, né? Quando ele foi governador, causou tanto estrago na vida do povo. A Dilma já ela está meio alucinada, mas ela podia estar já desencarnada, né? Mas por causa disso, a pessoa tem um pensamento e também uma coisa legal que o Espiritismo mostra é o seguinte: você já nasce com uma conta para pagar. Deus não dá nada além daquilo que você pode aguentar. Então, o que você está fazendo de errado aqui agora, talvez não vá te atingir. Vai ficar para a próxima etapa. Porque você não se aguenta. Você morre, você seca mesmo, fica doente. Claro que você pode até ficar, porque às vezes você entra na sintonia
Quando você entra na sintonia, você fica como se não ficou esgotada. Parece que está arriado, né? Terceiro, está sujeito às leis da atração, repulsão e afinidade, variando de indivíduo para indivíduo. Quarto, do ponto de vista moral, está impregnado de sentimentos de ódio. Fluido está impregnado de sentimentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, agressividade, hipocrisia, bondade, benevolência, amor, caridade, tanto positivo quanto negativo. 5. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíferos, tóxicos, caso da senhora aí, reparadores, expulsivos. 6. Tornam-se força de transmissão e propulsão. 7. O quadro de fluidos seria, pois, o de todas as virtudes, paixões, vícios da humanidade, das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que produzem. 8. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem no meio em que se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, as águas pelos sais das camadas que atravessam do fundo para a superfície. 11ª. Bom, antes dela, o André Luiz volta com o caso número 3, falando sobre influências e como é que os fluidos funcionam. Lembrando que o tiozão aí é o Carlos Chagas, segundo o Chico Xavier revelou, não foi revelado na época que o Chico estava envolvido num processo que a família de Humberto de Campos movia contra o Chico, contra a Federação, por causa da publicação de textos assinados por Humberto de Campos, irmão X. Por isso que ele passou a ser irmão X para acabar com a confusão. Então, para não criar problema para o Chico mais, o homem se escondeu atrás do André Luiz, que é o nome do irmão do Chico. Ele falou, pode usar esse nome aí, não tem problema nenhum. Também não está preocupado, porque o objetivo dele não era aparecer, porque o objetivo dele era contribuir com as autoridades superiores para construir a sede Nosso Lar, como está explicado no Testemunhos de Chico Xavier e no livro Sementeira de Luz e Deus Conosco. São trechos de mensagens recebidas pelo Chico entre 1936 e 1952, na casa do Dr. Rômulo Joviano, em reuniões que aconteceram nas noites de quarta-feira. Notável a diferenciação do ambiente. André Luiz está vendo um centro espírita. Para nós, os desencarnados, a atmosfera interior desse centro impregnava-se de alimentos balsâmicos, regeneradores. Por isso que a gente vai no centro e sente-se muito bem. Porque lá é um ambiente preparado continuamente. Porque os caras falam, por exemplo, no centro, que eu trabalho também aqui, a Casa do Caminho, está preparado desde cedo, é conversa. O ambiente está continuamente preparado, porque ele é um posto de assistência. Ele fecha as portas para a matéria, mas para o plano espiritual continua aberto. Então está sempre balsâmico, sempre regenerador. Aí ele fala da rua. Cá fora, porém, o ar pesava. Acentuava-se-me sobremaneira a hipersensibilidade, diz o André, diante das emanações grosseiras da rua. As lâmpadas elétricas semelhavam-se a globos pequeninos, de luz muito pobre, isolados em sombra espessa. O instrutor, explicando as diferenças entre as vibrações lá de dentro e aqui de fora, disse o seguinte, é o Alexandre falando, o pensamento elevado santifica a atmosfera em todo e possui propriedades elétricas que o homem está longe de imaginar. Foi dito em 1944. A rua, no entanto, é aventalhado repositório de vibrações antagônicas em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência, em vista da maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Evidências interessantes, queridos. 1939, vocês estão vendo que o mundo, em várias partes, está acontecendo coisas interessantes, mas certamente ninguém percebeu ainda. Em 1939, em Krasnodar, na Rússia, foi descoberta a bioeletrofotografia, ou fotografia Kirlian, que revelaria a existência da luminescência que envolve estruturas biológicas, todas, da flor ao corpo humano, com padrões únicos e próprios de energia, cada um tem a sua, olha que legal, bem como a confirmação, primeiro, da existência do corpo astral. Olha, essa máquina mostrou isso, por eles denominado corpo bioplásmico, modelo organizador biológico. Primeiro descobriram a máquina e depois, ao longo dos anos, foram fazendo pesquisas.
Isso é extraordinário porque os caras não são católicos, não são espíritas, é um país comunista. E o objetivo deles era encontrar meios de sacanear o lado ocidental, que era a luta do capitalismo contra o comunismo. Aqui nos Estados Unidos fazia-se a mesma coisa, na Universidade de Duke. Aqui surgiu a psicotrônica. Lá, na América do Norte, na Universidade de Duke, surgiu a parapsicologia, 1939, mesmo ano. Mas só que o lado ocidental da Terra não tomou nem conhecimento disso, porque não sabia, estava lá tudo trancado. Só tornou desconhecido em 1970. Mesmo assim, não fez a mínima diferença. Porque nós vivemos num mundo onde os seres humanos são presunçosos, orgulhosos, metidos. Então, como foi o russo que descobriu, deve ser mentira. Como também como foi o americano que descobriu, pode ser mentira. Hoje nós estamos vendo, graças a Deus, uma mudança na mentalidade. Então, eu reconheço assim na internet um poderoso instrumento de aproximação, derrubando barreiras de preconceitos, né? Então, isso é maravilhoso, porque a informação hoje é instantânea, acontece lá, você está respirando aqui. Eu lembro que acompanhei durante algum tempo as experiências do Miguel Nicoleles, com o exoesqueleto, que estava trabalhando lá na Universidade de Duke. Por quê? Porque lá houve um grande desenvolvimento no conhecimento do que é o pensamento. Porque o americano pensava, será que através dos desdobramentos eu não consigo espionar a vida lá do russo? E o russo fazia a mesma coisa lá. Eu não consigo apertar o botão para explodir a bomba atômica na casa do vizinho. Por isso que eles faziam isso. Eles não faziam para desenvolver a ciência nem nada. Só que tropeçavam num monte de coisas. Uma delas foi essa aqui, ó. A descoberta da existência do corpo astral, que é o perispírito. Que é o corpo bioplásmico, o modelo organizador biológico. Alimentado, olha aí, alimentado pela respiração. Pega Missionários da Luz, 1944, o André Luiz vai ouvir o Alexandre e falou, olha, 70% do que nutre o corpo humano, físico aqui, vem da respiração. O resto é suplemento. Nós, na realidade, comemos o suplemento e respiramos 30%, né? Não é assim? Segundo, transferência de energia entre as criaturas humanas. Eles mostraram que quando você põe a mãozinha em cima da cabeça do seu semelhante, sai de você alguma coisa que impregna o outro. Terceiro, da energia vital que circula pelo corpo através dos 12 meridianos. Eles estavam pertinho da China ali, foram estudar acupuntura. Será que existe essa energia que eles falam que circula, que congestiona em algumas áreas e a agulhinha vai lá e descongestiona e faz a energia fluir? E eles mostraram que essa máquina aí é real. Circula pelo corpo através dos 12 meridianos dos 700 pontos de acupuntura. 4. Da captação da telepatia pela energia bioplásmica. Informações de energia bioplásmica, aqui ó, corpo astral, perispírito, energia perispiritual. É o russo falando, não é o brasileiro. Captação da telepatia pela energia bioplásmica. Informações reveladas no Ocidente nos anos 70 só. Nesse livrinho aqui, que hoje já nem se publica mais, você vai achar só na estante virtual se quiser. Escrito por 2 jornalistas norte-americanas da Universidade Prince Hall, autorizadas pelo governo soviético a visitar centros de pesquisa nos países comunistas. Elas fizeram uma varredura muito interessante nesse livro. Em 1972, surge nos Estados Unidos o toque terapêutico. E no Brasil tem até algumas faculdades de enfermagem que usam isso aí. Isso é muito legal, porque na realidade tudo começa com um fazendeiro, estava com o cavalo morrendo, resolveu fazer uma experiência com o tratamento que os índios ensinaram, fazer uma energização constante assim do cérebro para a cauda, e o animal que estava condenado ia morrer no dia seguinte recuperou-se. Aí surge o toque terapêutico, elas resolveram fazer isso em hospitais e encontraram muitos resultados. Isso tudo é a partir da energia, é o fluido produzido por nosso corpo que se concentraria nas mãos. Aquele toque ali, aquele gesto ali é uma demonstração. Podendo ajudar a curar, auxiliando no relaxamento muscular, nos processos de cicatrização e no combate às infecções. Só que isso aí é tratado como energia, como medicina integrativa, né? Nem a medicina reconhece isso hoje ainda, mas funciona. Nos Estados Unidos tem várias escolas universitárias que ensinam isso. Olha a máquina Killian mostrando, tudo bem, linda? A aura doente
ainda doente, e a aura equilibrada através da energização. A máquina Guilhem, entre outras coisas, mostra isso aí. No dia que o homem conseguir juntar a tomografia com isso aí, nós vamos saber da doença com antecipação, mais do que a gente já sabe. Então, melhorar isso é só melhorar nós mesmos. Faça aquilo que eu falei com o meu irmão ali, né? Vamos ser melhores a partir de casa, porque os espíritos falam, ó, o lar, e o Brian Weiss confirma que não é espírita, a família já foi organizada antes de aqui ser. E está reunindo velhos parceiros, velhos companheiros de viagem nessa nave chamada Terra, com destino ao progresso individual. Né? É muito interessante essa visão do Brian Weiss, por isso que eu estou empolgado com isso. 11º, os ambientes exercem mesmo influência sobre os indivíduos. Uma festa rave, por exemplo, Rock in Rio. Será que exerce? Eu fui outro dia assistir um show e maconha por tudo quanto é lado, né? Eu estava totalmente num ambiente, não era meu, mas eu fui para atender um desejo do meu filho, né? E realmente é uma coisa surreal, assim, como as pessoas assim, se impregnam de coisas desnecessárias para curtir música. E era música, não era rap, não era nada disso não, era música instrumental americana, né? Então a gente vê que o homem está totalmente fora de centro mesmo, né? Vamos ver aqui que o Kardec falou lá no século XIX. Ambientes exercem mesmo influência sobre os indivíduos? Sim. Se, por exemplo, considerarmos um meio onde abundam ou predominam pensamentos que reflitam sentimentos desequilibrados e, consequentemente, a presença dos maus espíritos, ele estará impregnado de maus fluidos que o encarnado absorve pelo perispírito, como pode absorver pelos poros do corpo substâncias nocivas ou curativas. Assim se explicam os efeitos percebidos nos lugares e reuniões de pessoas. Uma aglomeração qualquer que seja, é um foco de radiação de pensamentos diversos. Você sente isso assim, descendo ali na Estação Consolação, na direção lá de pegar o metrô por Pinheiros, é ali um fudunço, como diria a gíria popular. É como uma orquestra, no caso do ambiente equilibrado, ou coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e eflúvios, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual. Com um coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Mas, espera aí, como é que pode explicar essa interação do fluido na dinâmica espírito, corpo espiritual, corpo físico e vice-versa? A primeira tentativa foi nosso querido doutor Bezerra de Menezes, que fez naquele livrinho ali, onde ele conta como é que ele conviveu com o problema do filho, que ficou xaropeta numa parte da existência e, na realidade, não se recuperou mais, né? Foi quando ele se tornou espírita. Diz o doutor Bezerra: uma primeira tentativa de explicar isso foi incluída pelo médico Dr. Adolfo Bezerra de Menezes no livro A Loucura sob Novo Prisma, escrito ainda quando vivia na nossa dimensão. Segundo ele, vamos ver, olha que interessante, o perispírito recebe pelo sistema nervoso sensorial todas as impressões do corpo e, como um espelho, as reflete. O espírito toma por tal efeito conhecimento delas e imprime no perispírito suas determinações, que são transmitidas ao corpo mediante o concurso dos nervos motores. O cérebro, de onde decorrem os dois sistemas de nervos, é uma pilha grande que segrega o fluido nervoso, de que os fios de cada sistema são simples canais condutores, e é por isso que o cérebro é constituído de duas substâncias, a branca e a cinzenta, das quais uma segrega o fluido sensível e a outra o motor. Assim, por exemplo, se um mosquito nos picar, a impressão é levada ao cérebro pelos nervos sensíveis ou sensoriais e ali gravada no perispírito, que é ligado a todas as moléculas do corpo, e no perispírito a alma toma dela conhecimento, sente a dor e, sentindo-a, procura remover a causa. Essa resolução traduz-se em movimento imposto ao corpo pelo espírito, mediante o perispírito, que a transmite ao cérebro, o qual, sempre pela força da vontade anímica, põe em ação os nervos motores necessários à ação de mover, suponhamos, o braço para matar ou afugentar o mosquito.
O perispírito, portanto, é quem transmite à alma as impressões do corpo concentradas no cérebro e é quem transmite ao corpo as decisões do espírito pela impulsão dada ao cérebro, como centro do sistema nervoso. O corpo, então, é simples meio de pôr o espírito em relação com o mundo externo, ligando-se a ele pelo perispírito. Mas onde entra o fluido perispiritual nessa história? Aproveitemos a analogia do Kardec. O homem é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito, e no qual o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação da qual o espírito seria Deus, apenas com analogia, não identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, nervos, articulações, são igualmente individualidades materiais, se se pode dizer assim, localizado em um lugar especial do corpo. Se bem que o número dessas partes constitutivas de naturezas tão variadas e tão diferentes seja considerável, entretanto, ninguém duvida que não possa se produzir um movimento, que uma impressão qualquer possa ocorrer em lugar particular sem que o espírito disso tenha consciência. Há sensações diversas em vários lugares simultâneos. O espírito as sente todas, as discerne, analisa, as assinala para cada um a sua causa e o seu lugar de ação por intermédio do fluido perispiritual. Mas é possível entender melhor como se processa a conexão entre o espírito e seus dois veículos de manifestação, o perispírito e o corpo espiritual? André Luiz volta e nos diz: para responder essa pergunta, precisamos recorrer a outro médico, que é esse homem aí, e da privilegiada posição de desencarnado, diferente do Dr. Bezerra que estava encarnado, que deduziu, ou foi inspirado, construiu uma coleção de 13 títulos, reportando não só suas impressões, mas também conhecimentos adquiridos na situação em que se viu após morrer em nossa dimensão, porque ele não imaginava que sobreviver após a morte seria do jeito que foi. Sabe-se hoje foi escolhido entre outros, está lá no livro Deus Conosco, pela não vinculação a nenhum grupo religioso, aliás, só formalmente católico aqui, mas também não estava nem aí, para construir uma série com vistas ao despertamento das criaturas ávidas de saber a partir de meados do século XX. Identificado apenas como André Luiz na obra em questão, essa aqui, Serviço das Mediunidades de Chico Xavier e do médico Valdo Vieira, doutor médico. Era dentista também. Um vivia em Uberaba, outro vivia em Pedro Leopoldo. Um recebia capítulos nas terças, outro recebia capítulos nas quintas. Não imaginava que depois seria juntado tudo e daria origem a esse livro, oferecendo uma ideia da evolução filogenética do ser e dentro dela o corpo físico e do corpo espiritual como veículos da mente em sua peregrinação ascensional para Deus. Segunda parte desse livro, perguntas e respostas incrivelmente interessantes. Por que a mulher não pode conceber? Como é que é a comida lá no plano espiritual? Nós vimos no mês passado aqui, né? Está lá no mundo espiritual. Vestuário no plano espiritual. Vai falar sobre o passe, vai falar sobre o aborto delituoso, vai falar sobre coisas incríveis. Segunda parte. Vamos ver antes de entrarmos na resposta dele, vamos ver mais um quarto caso, faltam dois. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos, diz ele lá no Missionários da Luz, que intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexo sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontram no mesmo estado de desequilíbrio, que é o caso da nossa irmã aqui. Em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos, quer dizer, pode causar doença mesmo. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração. A gente não imagina o que a oração significa de autoimunização contra qualquer tipo de problema e também recuperação diante deles, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Mas dois fatos e evidências
Primeiro deles, 1988, o médico americano Richard Gerber publica o livro Medicina Vibracional. Vejam aí, ó. Foi publicado lá nos Estados Unidos em 88, chegou no Brasil em 2007. Também ninguém tomou conhecimento. Onde discute os meios. É uma bíblia, aquele livro é sensacional. Ele faz um apanhado extraordinário desse mundo da energia na nossa realidade física. Ele mostra os mecanismos de várias terapias alternativas. Segundo ele, talvez se revelem eficazes como tratamentos acessórios às abordagens médicas convencionais, não pretendendo substituir um bom diagnóstico e tratamento médico, diz o Gerber. Parte da premissa de que a matéria é constituída por campos de energia altamente complexos. É a mesma editora que publicou lá o Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. E agora, mais por final da primeira década do século XXI, o biólogo molecular Bruce Lipton, sensacional estudioso, publica Evolução Espontânea, onde ele faz esse comentário. Os velhos paradigmas e a nova consciência lutam para coexistir, um segurando e outro avançando. Estamos atrelados por hábitos e tradições a uma visão ultrapassada do universo, porque desde que o Einstein falou na energia, a gente já devia ter pensado nisso. Ao mesmo tempo, há dentro de nós a semente de uma visão otimista da vida, existe a perspectiva e a esperança, como dizia. Mas então vamos ver aqui o André Luiz, como ele explica essa interação entre as diferentes estruturas. Para definir de alguma sorte o corpo perispiritual ou espiritual, é preciso considerar antes de tudo que ele não é o reflexo do físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Duas informações importantes aqui. Primeiro, a máquina Kirlian ainda não era conhecida aqui no Brasil. O André Luiz já está falando que o corpo perispiritual é o que determina o modelo físico que nós vamos utilizar. E essa outra informação aqui é mais importante, porque os espíritas também não sacaram o lance ainda. Lá no Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala, olha, corpo perispiritual, ele se separa do corpo mental, que é o espírito, no momento da reencarnação. Porque você tem essa cara, esse jeito, esse corpo. Você vai reencarnar, como é que você vai ficar miudinho, que é o processo de restringimento, mas a sua característica física, biológica, ela só foi comprimida e você vai ressurgir com outra cara. Então é o corpo mental que sobra. André Luiz fala no capítulo 12 do livro Evolução em Dois Mundos. E o Chico disse lá, no final da vida dele, já ninguém tinha, está no livro Imagens do Além, olha, o corpo perispiritual é sepultado no plano espiritual como o corpo físico aqui. Então, os espíritas ainda estão naquela de que o corpo perispiritual é eterno. Ele vai sempre se renovando a cada existência e vai servir como ponto de identificação no mundo espiritual no tempo de permanência lá, até o início de uma nova encarnação. Prestem atenção, capítulo 12, Evolução em Dois Mundos. Estudado na posição de criatura desencarnada, diz o André, o corpo espiritual ou psicossoma é assim o veículo físico, o corpo espiritual é físico, relativamente definido pela ciência humana com os centros vitais em número de 7. Isso vem da Índia milenar, chakras, que essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir e reconhecer. Regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário, está aqui. A epífise pineal é a glândula que liga esse corpo perispiritual ao corpo físico. Quando você vai desencarnar, quando você encarna, o umbilical está aqui. Mas quando você desencarna, a ligação final é aqui, quando o cérebro para de funcionar. Instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Sendo que a epífise, segundo o Sérgio Felipe mostra numa palestra muito interessante que está lá no YouTube, ela tem o tamanho de um grão de feijão, o tamanho de uma ervilha. Na mulher é mais pronunciado, por isso ela é mais intuitiva. E na realidade ela controla todo o sistema endócrino, como está colocado aqui.
movimentos, metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, na síntese de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais, que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor de que se serve o tirocínio do homem para concatená-las e dirigi-las. Diz mais, desses centros secundários, entrelaçados no corpo espiritual, ou perispiritual, chamado também psicossoma, e consequentemente no corpo físico, por redes plexiformes, destacamos o centro cerebral, está aqui, está ligado à epífise, ou sistema nervoso, contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. O centro laríngeo, que controla a tireoide, timo e paratireoides, controlando notadamente respiração e fonação. O centro cardíaco, dirigindo a emotividade e a circulação das forças de base. O centro esplênico, que está no baço, determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, dentro das variações no meio e volume sanguíneo. E o centro gástrico, responsabilizando pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos e, de qualquer modo, representam concentrados fluídicos, penetrando-nos a organização, finalmente o centro genésico, as gônadas, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, que é o espírito, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Esse campo eletromagnético é aquele da máquina Kirlian, aquela radiação que expande-se se os pensamentos são positivos, contrai-se se os pensamentos são negativos, que adquire colorações mais suaves quando o pensamento é positivo e colorações mais escurecidas e contraídas se os pensamentos são negativos. Bom, e como esses centros de força se ligam, afinal, ao corpo físico? Conclui André Luiz. No cérebro, o centro coronário e o centro cerebral agem em movimento sincrônico de trabalho e sintonia. Por intermédio do primeiro, a mente, que é o espírito, administra o seu veículo de exteriorização, que é o corpo espiritual, o perispírito, o psicossoma, utilizando-se a rigor do segundo, que lhe recolhe os estímulos, transmitindo impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo, por que se expressa. E assim como o centro cerebral se representa no córtex encefálico por vários núcleos de comando, controlando sensações, impressões do mundo sensório, o centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos, o diencéfalo, possui o tálamo, para onde conflui todas as vias aferentes à cortiça cerebral, com exceção da via do olfato, que é a única via sensitiva de ligações corticais que não passa por ele, vasto sistema de governança do espírito. Aí, nessa delicada rede de forças, através dos núcleos intercalados nas vias aferentes, através do sistema talâmico de projeção difusa e dos núcleos parcialmente abordados pela ciência da Terra, quais os da linha média que não se degeneram após a extirpação do córtex, segundo experiências conhecidas, verte o pensamento ou fluido mental por secreção sutil não do cérebro, mas da mente, do espírito, fluido que influencia primeiro por intermédio dos impulsos repetidos toda a região cortical e as zonas psicosmatosensitivas, vitalizando e dirigindo todo o cosmo biológico para, em seguida, atendendo ao próprio continuismo do seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico da individualidade consciente e responsável pelo tipo,
qualidade e aplicação do fluido, organizando-lhe a psicosfera ou halo psíquico, que é a aura. Esse fluido ou matéria mental tem a sua ponderabilidade, suas propriedades quimioeletromagnéticas específicas, definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis, qual acontece no sistema periódico dos elementos químicos no plano terrestre. Esses conteúdos, naturalmente, podem servir para reflexões por parte daqueles que conhecem, estudam o corpo físico, né? Entre a interação entre as diferentes estruturas conforme apregoado pelo Espiritismo. Como o fluido perispiritual adquire propriedades curativas? Pela vontade ou só pelo pensamento, o Espírito opera no fluido perispiritual, que não passa de uma concentração do fluido cósmico, o elemento universal. O fluido modificado age sobre o perispírito, que lhe é similar, e esse perispírito intermediário entre o princípio material e o princípio espiritual reage sobre a doença, na qual representa um papel importante pelo fato que ainda é desconhecido pela ciência. O quinto caso, interação comentada pelo André Luiz. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Um grupo de pessoas fazendo uma oração coletiva. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente, todos se fundiam, né, de força bastante diversa das energias da nossa esfera. As energias dos encarnados, lá que estão falando dos desencarnados, as energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando o precioso armazém de benefícios para os infelizes, assistidos evidentemente, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. É um ambiente onde tem muito desencarnado, como acontece nas reuniões públicas, né? Semelhantes forças mentais não são ilusórias, chama a atenção André, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira, está lá no livro Missionários da Luz. Revelada nos anos 70, a descoberta em 39, que nós já vimos, da eletrofotografia, também chamada fotografia Kirlian, demonstra a existência de um campo eletromagnético ao redor do corpo humano, que nós vimos agora há pouquinho, teoricamente. Suas características e sua subordinação ao estado mento-emocional de cada criatura. Vamos ver como é que é essa irradiação antes da oração. Vamos ver esse halo ao redor de um dedo. Vamos ver depois da oração. Mudança significativa, né? Muito bonito de ver, por sinal, né? Ela se expande mais, pode ver lá. Adquire colorações mais suaves, menos desorganizadas como naquela outra foto. Allan Kardec confirma a possibilidade de surgirem doenças por influência dos fluidos. Como é que isso ocorre? Sendo o corpo espiritual, o psicossoma, perispírito dos encarnados, uma natureza idêntica dos fluidos espirituais, assimila-os com facilidade, como uma esponja assim, bebe de um líquido. Então você está no ambiente, você está perto de alguém, você muitas vezes absorve as energias que estão ao seu redor. Esses fluidos têm sobre o corpo espiritual uma ação tanto mais direta que, por sua expansão e irradiação, se confunde com eles. Esses fluidos, agindo sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material. Nós vimos lá o André Luiz explicando como é que é essa interação, com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo sente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão penosa. Se os maus são permanentes, contínuos e enérgicos, eles podem determinar desordens físicas. Certas doenças não têm outra causa. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados em maus fluidos, que são absorvidos por todos os poros perispirituais, como se absorvem pelos poros do corpo as emanações de matérias pútridas causadoras de várias doenças endêmicas.
No caso de doenças causadas pela presença de um fluido pernicioso, como tratá-las? Nos casos de cura deste tipo, não são moléculas deterioradas que devem ser substituídas, mas um corpo estranho que se deve expulsar. Desaparecida a causa do mal, o equilíbrio se restabelece e as funções retomam seu curso. Em semelhantes casos, os medicamentos terapêuticos, por sua natureza destinados a agir sobre a matéria, não têm eficácia sobre um agente fluídico. Assim, a medicação convencional é inoperante em todas as doenças causadas por fluidos viciados, e elas são numerosas. A matéria pode opor-se à matéria, mas a um fluido mau há que opor um fluido melhor e mais poderoso. A medicina terapêutica naturalmente falha contra os agentes fluídicos. Pela mesma razão, a medicina fluídica falha onde há que opor a matéria. A medicina homeopática nos parece ser um intermediário, um traço de união entre esses dois extremos, e deve particularmente ter êxito nas afecções que poderiam chamar-se mistas. Todos os procedimentos têm sua utilidade, sendo essencial ao aplicar adequadamente, foi dito pelo Kardec. Como evitá-las? Entendendo que o pensamento circula ininterrupto no campo magnético de cada espírito, extravasando para além dele com as essências características de cada um. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inestancável das energias próprias. Correntes vivas fluem do íntimo de cada inteligência a se lhe projetarem no halo energético, que é a aura, estruturando a aura ou fotosfera psíquica à base de cargas magnéticas constantes, conforme a natureza que lhes é peculiar, de certa forma semelhantes às correntes de força que partem da massa planetária compondo a atmosfera que o envolve. O Espírito Emmanuel recomenda o seguinte, olha, parece que não tem nada a ver com aquilo lá, mas o Emmanuel diz que tem. Principiemos por banir do cérebro toda ideia de crueldade, violência, pessimismo, azedume. Diante de qualquer pessoa, sintamo-nos à frente de criatura irmã que aguarda de nossa parte o amor com que fomos aquinhoados pela providência divina. No repouso ou na atividade, no lar ou na rua, atendamos à harmonização e à serenidade. Conversando, evitemos imagens de irritação ou maledicência. Fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crime, detendo-nos em casos escabrosos e crimes, apenas o tempo imprescindível ao esclarecimento da verdade, sem converter a sinceridade em botija de fel. Comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. Tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos, buscando com diligência a ocasião de servir. De modo geral, como age a substância fluídica nos processos de cura? Produz um efeito análogo ao da substância medicamentosa, com a diferença que, sendo maior a sua penetração, em razão da tenuidade dos seus princípios constitutivos, age mais diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo do que o podem fazer as moléculas mais grosseiras das substâncias materiais. Em segundo lugar, diz Kardec, sua eficácia é mais geral, sem ser universal, porque suas qualidades são modificáveis pelo pensamento, ao passo que as da matéria são fixas e invariáveis e não se podem aplicar senão em determinados casos. O último caso, a dependência fluídica. Olha que interessante esse caso destacado pelo André. É um cara que entrou num surto assim de pessimismo, de ansiedade, de angústia e foi na direção do AVC. Observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. A apoplexia não se fizera esperar. Diz André, mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Tá? Alexandre assumiu atitude de profunda concentração do pensamento. Não passou mais de um minuto, e pequena expedição de 8 entidades penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. Saudamo-nos todos ligeiramente, o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava
atribuições de chefia. Francisco, precisamos aqui, olha que legal, que interessante isso. Precisamos aqui das emanações de alguns dos nossos amigos encarnados. Nós estamos falando lá dos espíritos atuando sobre o encarnado, e o Alexandre está pedindo fluidos de encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Que devia estar dormindo, né? Interessante esse relato, né? Quer dizer, ó, nós somos muito mais socorridos do que a gente imagina quando a gente dorme, né? Nem sabemos quanto. Até porque os espíritos julgam que o corpo físico é um recurso assim extraordinário e difícil de conseguir, que a gente não dá muito valor e negligencia, né? Mas uma encarnação não é um acidente biológico só. Um dado interessante para terminar aí a parte das constatações. 1796, portanto, 60 anos antes do Espiritismo aparecer na vida. O médico alemão Samuel Hahnemann publica ensaios sobre um novo princípio. Ele é da Universidade de Leipzig, era professor lá, apresentando os resultados de suas descobertas e constatações do princípio da similitude, ou seja, de que o semelhante cura o semelhante, levando a uma nova proposição na área da saúde, a homeopatia, que é vitalista e por isso foi alijada da evolução, né? Para ser recuperada mais recentemente. Verificou ainda, após diluir os remédios dados aos pacientes, que quanto maior a diluição, mais eficaz o medicamento, processo que chamou de dinamização. Tais remédios eram tão diluídos que em muitos deles não havia uma só molécula química, né, proveniente da erva original, resumindo-se a pura energia, fluido peculiar à substância. Na verdade, essas microdoses interagem com o sistema energético sutil, quer dizer, atua no corpo espiritual, no psicossoma, no corpo modelo organizador biológico, intimamente relacionado à estrutura física celular, e o André Luiz explicou agora como é que se dá isso aí através do coronário, cerebral e todos os sistemas ligados ao corpo espiritual. Hahnemann morreu em 1843, 14 anos antes do surgimento do Espiritismo, que afirma a existência do corpo chamado perispírito, sobre o qual atuam os medicamentos diluídos da homeopatia, visto que os males do corpo físico resultam de disfunções perispirituais, quer dizer, o que a gente vê aqui fora é o que está lá dentro, e através do perispírito devem ser modificados. Por isso que um medicamento homeopático, teoricamente, produz a cura, enquanto o alopático apenas ataca o efeito, sem produzir a cura. Como o perispírito é uma espécie de termo médio entre a energia pura e a matéria rarefeita, somente quando a matéria das substâncias medicinais atinge aquela mesma fronteira energética, é possível atuar na medida certa, na dosagem adequada. Corrigidos os males perispirituais, o corpo físico recebe, que nós vimos o Bezerra falando, vimos o André falando, um encarnado, outro desencarnado, ambos médicos, e aqui nós temos o outro médico falando antes do Espiritismo, que primeiro age no perispírito e o corpo físico recebe impulsos retificadores correspondentes, que é o que o André explicou e o Dr. Bezerra também. O sistema de Hahnemann, na verdade, resgatava o de outro médico, chamado Paracelso, que vivera 214 anos antes. Esse, por sua vez, partia dos princípios de Hipócrates, o pai da medicina, que fala a mesma coisa lá. Semelhante, puro semelhante, embora a medicina tenha se desvirtuado e desviado daquele primeiro conteúdo. Nos casos em que o tratamento fluídico é aplicável, como explicar as curas instantâneas, que às vezes acontece, as obtidas após uma ação continuada e outras em que não ocorre a cura? Kardec: essa diferença se deve à mesma natureza e causa primária do mal, ou primeira do mal. Duas doenças que apresentam na aparência sintomas idênticos podem ter causas diferentes. Uma pode ser determinada pela alteração das moléculas orgânicas, e nesse caso é necessário reparar, substituir moléculas deterioradas por outras sãs, operação que só se pode fazer gradualmente. A outra por infiltração nos órgãos sãos de um fluido mau que perturba suas funções. Nesse caso, não se trata de reparar, mas expulsar. Esses dois casos requerem no fluido curador qualidades diferentes. No primeiro, é preciso um fluido suave,
mais suave e violento, sobretudo aurido em princípios reparadores. No segundo, um fluido enérgico, mais próprio à expulsão do que à reparação. Segundo a qualidade desse fluido, a expulsão pode ser rápida e como por efeito de uma descarga elétrica. Subitamente livre da causa estranha que o fazia sofrer, o doente sente-se aliviado, imediatamente, como acontece na extirpação de um dente estragado. Não estando mais obliterado, o órgão volta ao seu estado normal e retoma suas funções. No caso da não obtenção da cura, o Espiritismo nos dá a conhecer que a maioria das doenças, como todas as misérias humanas, são expiações do presente ou do passado, ou provações para o futuro. São dívidas contraídas cujas consequências devem ser sofridas até que tenham sido resgatadas. Não pode ser curado aquele que deve suportar a provação até o fim. Qual a relação do fluido perispiritual e os fenômenos mediúnicos? O fluido perispiritual é o agente de todos os fenômenos espirituais. Esses fenômenos não podem se operar senão pela ação recíproca dos fluidos emitidos pelo médium e pelo espírito. As relações entre os espíritos e os médiuns se estabelecem por meio do seu perispírito, e a facilidade dessas relações depende do grau de afinidade que existe entre os dois fluidos. Pela assimilação dos fluidos perispirituais, o espírito se identifica, por assim dizer, com a pessoa que quer influenciar. Não somente lhe transmite seu pensamento, mas pode exercer sobre ela uma ação física, fazê-la agir ou falar à sua vontade, fazê-la dizer o que não quer, em uma palavra, servir-se dos seus órgãos como se fossem os seus. Pode, enfim, neutralizar a ação do seu próprio espírito e lhe paralisar o livre-arbítrio no caso das doenças mentais mais agudas. E nos processos obsessivos? Como nos prevenirmos ou reverter os quadros obsessivos? Diz Kardec, o pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral por ser uma emissão que ocasiona uma perda real nos fluidos espirituais e, por consequência, nos fluidos materiais. O meio é muito simples, porque depende da vontade do próprio homem, que carrega em si o preservativo necessário. Os fluidos se unem em razão da semelhança de sua natureza. Os fluidos dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Quando o ar está viciado, é saneado por correntes de ar saudável mais forte. À invasão dos maus fluidos é necessário por bons fluidos. E, como cada um tem no seu perispírito uma fonte fluídica permanente, carrega-se o remédio em si mesmo. Não se trata senão de depurar esta fonte e dar-lhe qualidades tais que elas sejam para as más influências um contraste, em lugar de ser uma força atrativa. O perispírito é uma couraça, à qual é necessário dar melhor têmpera possível. Ora, como as qualidades do perispírito estão em razão das qualidades do espírito, é necessário trabalhar no seu próprio melhoramento, porque são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. As moscas vão aonde os focos de corrupção as atraem. Destruir esses focos e as moscas desaparecerão. Do mesmo modo, os maus espíritos vão aonde o mal os atrai. Destruir o mal e eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou não, nada tem a temer da influência dos maus espíritos. Finalizando, como é a ação do fluido no processo de desencarnação? Diz Kardec, o fluido perispiritual é traço de união entre o espírito e a matéria. Durante sua união com o corpo, é o veículo do pensamento para transmitir o movimento às diferentes partes do organismo, que é o que o Dr. Bezerra falou, que o André Luiz falou, que agem sob o impulso da sua vontade e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Ele tem por fio condutor os nervos. Como no telégrafo, o fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. A extinção da vida orgânica provoca a separação da alma e do corpo, pela ruptura do laço fluídico que os une. Mas essa separação jamais é brusca.
O fluido perispiritual se separa pouco a pouco de todos os órgãos, de sorte que a separação não é completa e absoluta, senão quando não reste mais um único átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. A sensação desconfortável que a alma sente neste momento está na razão da soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito, e da maior ou menor dificuldade e lentidão que apresente a separação. Segundo as características, ou melhor, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Pela prece sincera, diz Kardec, que é uma magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais pronta do fluido perispiritual. Nos anos 90, tornam-se conhecidas as experiências do fotógrafo japonês Masaru Emoto, submetendo amostras de água a emissões de pensamentos diferentes, fluidos, depois a temperaturas de até 30 graus negativos, durante o processo de congelamento, fotografada por câmeras de alta velocidade capazes de ampliar a foto em até 800 vezes. Esse homem morreu, acho que esse ano, mas as experiências dele são muito contestadas, mas também não existe nenhuma referência se alguém tentou fazer a mesma coisa. Só falam que ele não apresentou provas convincentes, mas de qualquer forma é um dado curioso. Vejam que legal. Esse aí, amostra de água numa placa de pedra submetida a pensamentos de ódio. Depois do dia morto. Ali em cima forma aquela massa estranha, repelente, né? E aí você vibra amor sobre a mesma gota d'água, submete ela a um tratamento que ele sugere ali, e o resultado é aquela estrutura harmônica, bonitinha. A mesma coisa na oração. Molécula de água comum, sem nenhuma ação do pensamento de oração. E depois ela, diante do som de uma oração. Isso se tornou conhecido quando surgiu um documentário chamado... É isso aí. Como é que é, né? Quem somos nós? Até então ninguém sabia para ver. Tem muita coisa no mundo legal acontecendo ali, só foram relacionadas a algumas das coisas, mas tem muito mais, mostrando que existe um campo vibracional antes de tudo. E por fim, as fontes de onde saiu tudo isso. Kardec, André Luiz, alguma outra coisa aí de alguns autores, os livros já foram citados. Espero que tenha sido útil para vocês. A Silvinha vai compartilhar, se alguém quiser reler depois, reler. Se quiserem também entrar em contato comigo para algum esclarecimento, meu e-mail, a Silvia tem, a Cris tem. Mês que vem a gente vai falar sobre personalidade, ó. Eu estou gostando muito do que eu estou achando. Muita paz.